Ok, para essa questão daqui 31, certo? Ele está pedindo para a gente determinar qual que vai ser o ponto no qual o campo elétrico resultante vai ser nulo, certo? Para isso, a gente vai ter que fazer uma análise vetorial das regiões que a gente vai ter antes, entre e depois das cargas, certo? A gente vai ter que fazer uma análise vetorial aí desse campo, certo? Aí o que é que vai acontecer aqui? Na região 1, nós vamos ter aqui uma superposição do campo gerado pela carguinha 1, certo? Que vai estar apontando para fora, certo? Já que ela é uma carga positiva. E aqui eu vou ter o campo elétrico da carguinha aqui que eu chamei de carga 2, certo? Essa daqui seria a carga 1. Aí esse campo elétrico 1 é o campo elétrico dessa carga e esse campo elétrico é o campo elétrico dessa outra carga daqui, beleza? Aí o que é que vai acontecer? A gente vai ter que fazer uma soma vetorial desses dois campos elétricos, certo? E o que vai acontecer é que, por esses pontos aqui, certo? Eles estarem mais próximos aqui da carga Q1, que é 4Q, certo? Esse campo elétrico E1 vai ser de maior intensidade do que o campo elétrico E2. Então, quando nós somamos vetorialmente isso daqui, a gente vai ter um campo elétrico resultante, certo? Apontando para a esquerda. Então, não seria um campo elétrico nulo. Na região entre as duas cargas, nós vamos ter aqui novamente o campo elétrico da carguinha 1 aí apontando radialmente para fora, enquanto que o campo elétrico gerado pela carguinha 2 aqui vai estar apontando para dentro dela, certo? Nesse sentido aqui. Aí nós vamos ter novamente uma superposição dos campos e nós vamos ter que somar vetorialmente isso daqui. Somando dois vetores que estejam aí apontando para o mesmo lado, nós vamos aí obter um vetor resultante que vai estar apontando aqui do ponto da carguinha Q1 para a carguinha Q2 aqui, certo? E aqui essa distância desse é a distância de separação entre elas duas, beleza? E aqui nós vamos ter o seguinte, que na região 2 nós vamos ter um campo elétrico resultante aqui para a direita, certo? Gerado aí a partir dessa superposição dos campos elétricos dessas duas cargas. Agora, na região 3 a gente vai ter uma propriedade interessante, que vai ser justamente o quê? Onde nós vamos ter esse campo elétrico nulo, certo? Já que aqui na carguinha menos que o campo elétrico está para dentro, certo? Vou colocar aqui que seria o campo elétrico da carguinha 2 apontando para dentro, certo? Aí, à medida que nós vamos nos afastando aqui dessa carguinha que 2, certo? Nós vamos chegar aqui num ponto P, onde o campo elétrico gerado pela carguinha 2, certo? Ele vai se igualar com o campo gerado pela carguinha Q1 aqui, certo? Então, esse daqui seria a representação desses dois campos. E aqui com relação a esse ponto P, beleza? Que vai estar situado aqui a uma distância x dessa minha carguinha Q2 aqui, certo? Então, nesse ponto, a gente vai ter aqui o que? A gente vai ter que o vetor campo elétrico E1 vai ser igual a menos o vetor campo elétrico E2, certo? Então, eles vão ter a mesma direção, porém sentidos opostos. Quando eu vou tirar o módulo desse vetor para poder obter o valor bruto dele, o que é que a gente vai fazer? A gente coloca em módulo, certo? Então aqui deixa de ser análise vetorial, a gente vai ter uma análise agora numérica, uma análise quantitativa, certo? E isso daí vai me dar o seguinte, utilizando da fórmula de campo elétrico, que é essa daqui, nós vamos aplicar e substituir os valores que nós temos aí para esses valores, certo? De Q, certo? De K e de D ao quadrado, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, que para o campo elétrico E1, certo? Que vai ser o gerado por essa carga daqui, certo? A gente vai ter o seguinte, que para que o campo elétrico gerado por ele se iguale com o campo elétrico gerado pela outra carga, a gente precisa estar situado num ponto que vai ser aqui a distância entre as cargas mais uma certa distância x, certo? Então aqui eu substituí a distância por isso daqui, d mais x elevado ao quadrado. Esse d mais x
é justamente o que? A distância entre as cargas, mais um pouco dessa distância aí que vai estar gerando esse campo elétrico nulo, certo? E aqui eu vou substituir o valor da carga em módulo, certo? Aqui um módulo de um valor positivo vai ser um valor positivo, então aqui a gente teria 4Q, certo? Multiplicado por K, igual aqui. Agora, para o campo elétrico da carga 2, a gente vai ter Q vezes o módulo dessa carga, que seria um módulo de menos Q. Isso daqui vai ser igual a Q, certo? Então, eu coloquei aqui na forma dessa maneira. Dividido pela distância até esse ponto P aqui elevado ao quadrado. E essa distância é igual a x, certo? E aqui eu posso simplificar essa minha igualdade, certo? Aqui com K por K, certo? Dividindo K dos dois lados. Depois dividindo Q dos dois lados, já que eles são iguais, certo? E eu obteria, então, essa formulação aqui, certo? Essa igualdade aqui. Depois de cancelar os termos que são iguais. 4 sobre d mais x elevado ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos obter isso daqui. 4x ao quadrado é igual a d mais x elevado ao quadrado, certo? E aqui, para a gente resolver, certo? A gente vai utilizar daquela fórmula de soma de quadrados, certo? Em que a gente vai ter o nosso primeiro termo aqui elevado ao quadrado, certo? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, beleza? E aqui, isso vai ser igual a x ao quadrado. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar todo mundo para apenas um membro da equação, certo? Para obter isso daqui, ó. Uma equação do segundo grau que vai ser igual a zero, certo? Então, aqui, resolvendo as contas com seus semelhantes, aqui, ó, 4x ao quadrado menos 2x, a gente vai obter aqui, ó, 3x ao quadrado. Menos aí a distância entre as cargas, que é esse d aqui, que seria aqui de 2 unidades, certo? Ó, de 4 até chegar em 6 seria uma distância de 2 unidades. Aí eu substituí aqui, certo? 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, menos a distância entre as cargas, que é de 2 unidades. Isso vai ser igual a zero. Resolvendo essas contas aqui, a gente vai encontrar essa equação de segundo grau, que seria aqui 3x ao quadrado menos 4 menos 4x. Organizando ela, ela vai ficar nessa estrutura daqui. 3x ao quadrado menos 4x menos 4 vai ser igual a zero. E para descobrir essa distância x, eu vou utilizar de Bhaskara e de delta, certo? Então, aqui, resolvendo Bhaskara, nós vamos encontrar aqui que o delta ele vai valer 8, certo? Substituindo isso daqui na fórmula de Bhaskara, isso daqui vai ser 4 mais ou menos 8, dividido por 2 vezes 3. E aqui nós vamos obter duas raízes, certo? Uma raiz para cá e outra raiz aqui. E nós vemos o seguinte, que essa raiz aqui de baixo, ela deu um valor negativo. E esse valor negativo, nós vamos descartá-lo, certo? Já que a gente não tem ali na nossa conta medidas negativas para um dado referencial. As medidas são positivas e a gente não vai utilizar isso daqui. Sobrando então aqui que x seria 2 unidades depois da carguinha aqui que tem a carga negativa, que seria essa daqui, certo? Então, se a gente está com essa carguinha aqui no ponto 6, e a distância que a gente descobriu que o campo elétrico será nulo será duas casinhas depois da carga Q negativa, então aqui a gente está no ponto 6, a gente vai para o ponto 7, a gente andou 1 unidade. E aqui a gente chegou no ponto 8, andou 2 unidades, que seriam as 2 unidades de distância que a gente encontrou, onde vai estar situado o ponto P, que o campo elétrico da carguinha menos Q vai se igualar com o campo elétrico da carguinha Q, certo? Que seria esse Q1 aqui, que seria o 4Q, certo? O campo elétrico de 4Q. Seria onde nós vamos ter esse campo elétrico nulo, certo? Então, aqui seria a resposta letra E.